O ar dentro da Maison Lafayette era diferente do ar do lado de fora. Lá fora, na movimentada Alameda Oscar Freire, o ar cheirava a vida, a comida de rua, a perfume barato misturado com o caro, a agitação de São Paulo em uma tarde de sábado. Aqui dentro, o ar era estéril, gelado e rarefeito, com um cheiro caro de couro novo e uma arrogância silenciosa que parecia emanar das paredes brancas e minimalistas. Cada bolsa, cada relógio, cada lenço de seda repousava em seu próprio pedestal iluminado, não como um produto à venda, mas como uma relíquia em um museu para o qual eu claramente não tinha o código de vestimenta apropriado. Meus chinelos de couro, confortáveis e gastos pelo uso, pareciam gritar a cada passo que eu dava no chão de mármore polido. Minha camiseta de algodão perfeitamente limpa, mas sem um logotipo visível de $1000, e minha bermuda cargo, prática para o dia que eu tive, me marcavam como um intruso, um camponês que havia vagado para dentro dos portões do palácio por engano. E ninguém me fez sentir isso com mais clareza do que a mulher que deslizou de trás de um balcão de vidro, com o cabelo preso em um coque tão apertado que parecia doloroso e um sorriso que era puro desprezo congelado. "Pois não?", ela disse, e a palavra, que deveria ser um convite, soou como uma acusação. Seus olhos me percorreram de cima a baixo, uma avaliação rápida e depreciativa que demorou menos de um segundo, mas que continha um veredito de uma vida inteira. Ela não viu um homem, viu um problema, um erro no sistema impecável da loja. "Meu nome é André, tenho 52 anos, e naquele momento eu era apenas um homem tentando comprar um presente de aniversário de 25 anos de casamento para a mulher da minha vida." "Boa tarde", comecei, tentando manter a voz firme. Eu gostaria de ver aquele relógio na vitrine, o Classique de ouro rosa. O sorriso dela vacilou, substituído por uma expressão de enfado mal disfarçado. "O senhor tem um horário agendado?", ela perguntou, o tom insinuando que a própria ideia era absurda. "Agendado? Não. Eu não sabia que precisava de um. Eu só queria... Nossos consultores estão todos ocupados no momento." Ela me cortou com uma finalidade cortante. Seus olhos desviaram para um casal impecavelmente vestido que acabara de entrar, e ela lhes ofereceu um sorriso radiante e genuíno que eu não recebera. "Se o senhor quiser deixar seu contato, talvez possamos ligar em algum momento da próxima semana." Ela estava me dispensando. Não de forma sutil, mas com a delicadeza de uma porta batendo na minha cara. Eu não era um cliente em potencial, era um estorvo. Olhei para o relógio na vitrine. Era o relógio sobre o qual minha esposa, Sofia, e eu falávamos há anos. Uma daquelas fantasias de um dia quando conseguirmos, que você tem quando está começando com nada além de amor e dívidas. Nós tínhamos conseguido. Tínhamos conseguido muito mais do que jamais sonhamos. E tudo o que eu queria era transformar aquele um dia em hoje. "Eu não vou demorar", insisti, sentindo uma pontada de humilhação. "Eu sei exatamente o que quero. É só..." "Senhor", disse ela. E agora até a fachada de polidez havia desaparecido. Sua voz era fria como o mármore sob meus pés. "Talvez uma das lojas do outro lado da rua seja mais adequada ao seu perfil. Tenho certeza de que eles podem ajudá-lo." O insulto pairou no ar entre nós, tão claro e afiado quanto os diamantes nos expositores. Ela não estava apenas me dizendo que eu não podia pagar. Estava me dizendo que eu não pertencia àquele lugar, que minha simples presença estava diminuindo o valor de sua mercadoria preciosa. O casal bem vestido olhou para mim com uma mistura de pena e desdém. Para eles, eu era parte do entretenimento da tarde, o caipira que não conhecia seu lugar. Senti o sangue subir ao meu rosto. Uma raiva fria e calma começou a borbulhar sob a humilhação. Eu poderia ter tirado minha carteira. Poderia ter mostrado a ela o cartão de crédito preto com um limite que provavelmente era maior que o salário anual dela. Poderia ter feito uma cena. Mas esse não é o meu estilo. Meu pai, um carpinteiro que trabalhou com as mãos até o dia de sua morte, sempre me ensinou: nunca grite quando um sussurro pode fazer o trabalho. E nunca discuta com quem já decidiu que você não vale a pena ouvir. Então, eu apenas assenti. Lentamente. Olhei para ela, para o nome em seu crachá dourado, Isabela, e fixei seu rosto na minha memória. "Entendo", eu disse, minha voz perigosamente calma. "Obrigado pelo seu tempo." Virei-me e saí da loja.
Enquanto a porta de vidro se fechava atrás de mim, ouvi Isabela dar uma risadinha abafada para o outro casal. Aquele som, mais do que qualquer palavra, selou seu destino. Ela achava que tinha vencido. Ela achava que tinha se livrado de um problema. Mal sabia ela que tinha acabado de iniciar uma guerra que não tinha a menor chance de vencer. Ela não tinha apenas perdido uma venda. Ela estava prestes a perder muito, muito mais. E eu me certificaria de que ela tivesse um assento na primeira fila para assistir a tudo. 25 anos atrás, minha vida não tinha cheiro de couro novo, nem brilhava com ouro rosa. Cheirava a serragem e tinta fresca. Eu e Sofia morávamos em um apartamento de 2 quartos em cima de uma padaria na Muca, um lugar tão pequeno que tínhamos que coordenar nossos movimentos para não trombarmos na cozinha. Eu tinha acabado de iniciar minha própria empresa de logística, que na época consistia em uma van usada, um telefone celular do tamanho de um tijolo e uma dívida que me mantinha acordado à noite. Sofia era professora do ensino fundamental, trazendo para casa um salário modesto e uma paciência infinita que era, de longe, nosso bem mais valioso. Nossos encontros noturnos não eram em restaurantes com estrelas Michelin, mas na mesa de fórmica da nossa cozinha, comendo pizza de balcão e sonhando acordados. Foi em uma dessas noites, enquanto folheávamos uma revista de luxo que alguém havia deixado no metrô, que ela viu o relógio. Ela traçou a imagem com o dedo, um suspiro suave escapando de seus lábios. Imagine, André, ela disse, não com ganância, mas com uma admiração quase infantil. Um dia, usar algo tão lindo. Algo que diz que todo o trabalho duro valeu a pena. Eu peguei a mão dela. Um dia, meu amor, prometi. Quando esta empresa decolar, vou comprar este relógio para você. É uma promessa. Aquela promessa se tornou nosso farol. Nos anos difíceis, quando os clientes não pagavam, quando a van quebrava no meio da marginal Tietê, quando tínhamos que escolher entre pagar o aluguel ou a conta de luz, pensávamos no relógio. Não era sobre o objeto em si. Era sobre o que ele representava. Sucesso, segurança, a prova de que tínhamos apostado em nós mesmos e vencido. E nós vencemos. A empresa LogisMax cresceu. Lentamente no início, depois exponencialmente. A única van se tornou uma frota. O apartamento de 2 quartos se tornou uma casa espaçosa no Morumbi, com um jardim que Sofia adorava. Eu contratei centenas de funcionários, fechei negócios de milhões de dólares e me tornei um nome respeitado no meu setor. Mas nunca esquecemos de onde viemos. Nunca adotamos as armadilhas da nova riqueza. Eu ainda dirigia uma picape confiável em vez de um carro esporte italiano. Sofia ainda fazia compras no mercado do bairro. E nos fins de semana, eu ainda usava minhas bermudas cargo e chinelos. A aparência nunca importou para nós. Caráter, sim. Trabalho duro, sim. Lealdade, absolutamente. Mas roupas de grife e atitudes snobs, isso era ruído. Um ruído que eu encontrava com frequência em salas de reuniões e eventos corporativos, mas que sempre ignorei. Eu era julgado o tempo todo. O cara de fala mansa em uma sala de tubarões. O homem de roupas simples em um mar de ternos caros. Eu deixava os números da minha empresa falarem por mim. Deixava minha reputação de cumprir o que prometia falar por mim. Mas o que aconteceu na Maison Lafayette foi diferente. Aquela vendedora, Isabela, não estava apenas me julgando. Ela estava, sem saber, insultando Sofia. Estava zombando da promessa que fiz a ela 25 anos atrás, naquela cozinha apertada que cheirava a pão fresco. Estava desvalorizando nossa jornada. E isso eu não podia perdoar. Sentado na minha picape, estacionada a 1 quadra da loja, a humilhação inicial começou a se transformar em uma clareza gelada. Eu não estava mais apenas com raiva, eu estava focado. Peguei meu telefone e não liguei para Sofia. Não queria estragar a surpresa ou manchar a alegria do aniversário dela com essa história sórdida. Em vez disso, disquei um número que conhecia de cor. Senhor Batista, por favor. É o André, da LogisMax. Do outro lado da linha, a voz calma e familiar de Otávio Batista, gerente-geral do meu banco privado, respondeu. André, que prazer. A que devo a honra? Não costuma me ligar em um sábado. Otávio estava comigo desde os primeiros dias. Ele foi o gerente de banco júnior que aprovou meu primeiro empréstimo comercial, o único que viu potencial quando todos os outros viam risco.
Ele viu minha empresa crescer de um broto a uma sequoia. Ele conhecia meu patrimônio líquido, mas, mais importante, ele conhecia meu caráter. Otávio, preciso de um favor, eu disse, e prossegui contando a ele, palavra por palavra, o que acabara de acontecer. O silêncio do outro lado da linha quando terminei era pesado. Isso é inaceitável, disse ele finalmente, sua voz tingida com uma indignação que espelhava a minha. A arrogância de algumas pessoas é impressionante. Eu não quero apenas levar meu negócio para outro lugar, Otávio, eu disse. Eu quero fazer uma declaração. Quero que aquela vendedora e aquela loja entendam o erro que cometeram de uma forma que nunca esquecerão. O que você tem em mente, André? Ele perguntou, e eu pude ouvir um sorriso se formando em sua voz. Ele sempre apreciou uma boa estratégia, fosse nos negócios ou na vida. Amanhã, eu disse, o plano se formando em minha mente, claro como cristal. Você e eu vamos ao shopping. E vamos fazer compras. O planejamento foi meticuloso, uma operação quase militar disfarçada de passeio de compras. Passei o resto da tarde de sábado fazendo minha pesquisa. Do outro lado do corredor da Maison Lafayette, ficava sua principal concorrente, a Eclat Joias. Era igualmente luxuosa, igualmente cara, mas eu esperava não igualmente snob. Encontrei o nome da gerente da loja, uma mulher chamada Helena, e fiz uma ligação. Senhora Helena, meu nome é André. Peço desculpas por ligar em um sábado, mas sou um cliente em potencial com uma solicitação específica. Estarei em sua loja amanhã por volta das 11 horas para fazer uma compra significativa para o aniversário de minha esposa. Gostaria de garantir que seu melhor consultor esteja disponível para mim. Houve uma breve pausa. Claro, Sr. André. Significativa em que sentido, se me permite perguntar? Para que possamos nos preparar adequadamente. Algo em torno de R$200 mil, eu disse calmamente. O silêncio do outro lado foi palpável. Entendo, senhor. Perfeitamente. Nossa consultora sênior, Clara, estará esperando pelo senhor. Ela é a nossa melhor. Pode perguntar por mim, Helena, quando chegar. Obrigado, eu disse. Ah, e mais uma coisa. Eu estarei vestido de forma casual. Espero que isso não seja um problema. De forma alguma, senhor, disse Helena, sua voz agora uma mistura de profissionalismo e excitação. O senhor pode vir como se sentir confortável. Estamos ansiosos para recebê-lo. Desliguei o telefone com um sorriso. A primeira peça do quebra-cabeça estava no lugar. A próxima ligação foi para Otávio Batista. Otávio, o plano está em movimento. Amanhã, 11 horas, na Eclat Joias. Preciso que você esteja lá. Estarei lá, André. Devo ir como seu gerente de banco ou como seu amigo indignado. Ele brincou. Ambos. Eu ri. Vista seu melhor terno. Quero o pacote completo. A autoridade, a gravitas. Considere feito. Vamos dar a esses snobs uma aula de economia e de boas maneiras. Naquela noite mal consegui dormir. Não era nervosismo, era antecipação. Eu repassava o cenário em minha mente, cada passo, cada palavra. No domingo de manhã, escolhi minha roupa com o cuidado de um ator se preparando para um papel. A mesma camiseta de algodão, a mesma bermuda cargo e, claro, os mesmos chinelos de couro. Eu era o mesmo homem que Isabela havia dispensado no dia anterior. Nada em minha aparência havia mudado. Mas tudo dentro de mim, sim. Onde antes havia humilhação, agora havia uma determinação de aço. Encontrei Otávio no café do shopping às 10h45. Ele estava impecável, como sempre. Terno cinza chumbo, sapatos italianos polidos, um relógio discreto, mas caro, no pulso. Ele parecia a personificação da estabilidade financeira. Você realmente está comprometido com o visual, não é? Ele disse, olhando para os meus chinelos com um brilho divertido nos olhos. É essencial para o drama, respondi. Tomamos um café rápido, revisando os detalhes finais. Quando deu 11 horas, levantamo-nos. Caminhamos lentamente pelo corredor do shopping. Ao nos aproximarmos da Maison Lafayette, diminuí o passo. Isabela estava lá, perto da entrada, ajustando uma bolsa em um pedestal. Nossos olhos se encontraram através do vidro. Ela me reconheceu instantaneamente. Um pequeno sorriso de escárnio curvou seus lábios. Ela se virou para uma colega e disse algo, e as duas riram, olhando na minha direção. Ela pensou que eu estava de volta para implorar, ou talvez apenas para olhar com inveja o que eu nunca poderia ter.
Senti a mão de Otávio no meu ombro. Paciência, André, ele murmurou. A melhor vingança é um prato que se come frio. Assenti e continuamos andando, passando direto pela porta dela e entrando diretamente na Ecla Joias, do outro lado do corredor. O contraste foi imediato. A porta se abriu para um ambiente caloroso e acolhedor. A gerente, Helena, nos viu imediatamente e veio ao nosso encontro com um sorriso genuíno. Senhor André, seja bem-vindo. Sou Helena. Estávamos esperando por você. Ela não piscou com a minha roupa. Seu olhar foi direto para o meu rosto, cheio de respeito e hospitalidade. Este é o Sr. Batista, meu gerente de contas, eu disse. Helena apertou a mão de Otávio. Senhor, é um prazer tê-los aqui. Por favor, permitam-me apresentar a Clara. Clara era uma mulher na casa dos 40 anos, com um sorriso gentil e olhos inteligentes. Ela exalava competência e calma. Senhor André, Senhor Batista, é uma honra. Helena me informou que o senhor está procurando um presente muito especial. Por favor, por aqui. Ela nos conduziu a uma área de estar privada nos fundos da loja, com poltronas de veludo e uma mesa de centro de vidro. A diferença no tratamento era tão gritante que era quase cômica. Na Maison Lafayette, fui tratado como um leproso. Aqui, eu era tratado como realeza. Um café? Uma água? Clara ofereceu. Estamos bem. Obrigado, Clara. Eu disse. Eu gostaria de começar vendo o relógio Lumière d'Or para senhoras, em ouro rosa. Uma escolha primorosa, disse ela, seus olhos se iluminando. É uma de nossas peças mais excepcionais. Um momento. Ela desapareceu e voltou momentos depois usando luvas brancas e carregando uma caixa de veludo azul. Ela a abriu com um floreio. Lá estava ele. O relógio. Era ainda mais bonito pessoalmente. O ouro rosa brilhava suavemente sob a luz, a pulseira delicada, o mostrador de madrepérola brilhando com pequenos diamantes marcando as horas. Era o sonho de Sofia, materializado. Posso? Perguntei. Claro, disse Clara. Ela cuidadosamente colocou o relógio em uma almofada de veludo sobre a mesa. Peguei-o. O peso era substancial, reconfortante. Era uma peça de artesanato, de história, de promessas cumpridas. É perfeito, eu disse, minha voz um pouco embargada pela emoção. Vou levar. Clara sorriu. Sua esposa tem muita sorte. O senhor tem um gosto impecável. Na verdade, eu disse sentindo a adrenalina começar a fluir. Eu estava pensando, 25 anos é um marco importante. Apenas um relógio não parece suficiente. O que você sugeriria para acompanhar? Os olhos de Clara se arregalaram ligeiramente, mas ela se recuperou instantaneamente. Bem, a coleção Lumière d'Or também tem um colar e brincos correspondentes. Eles complementam o relógio lindamente, sem sobrecarregá-lo. Mostre-me, eu disse. Ela trouxe as outras peças. Um colar delicado com um pingente que espelhava o mostrador do relógio e brincos que capturavam a luz a cada movimento. Eram elegantes, atemporais, perfeitos para Sofia. Quanto pelas 3 peças juntas? Perguntei. Clara fez um cálculo rápido em seu tablet. Com um pequeno desconto de cortesia pelo conjunto, o total seria de R$ 187 mil, senhor. Ótimo, eu disse. Agora, enquanto estou aqui, acho que também mereço um presente. Olhei para Otávio, que estava assistindo a tudo com um sorriso de aprovação. O que você acha daquele cronógrafo de platina que vimos na vitrine, Otávio? Uma escolha de poder, André. Sóbria, mas inconfundível, disse ele entrando no jogo. Traga-o também, Clara, por favor, eu disse. Quando ela colocou o quarto estojo de veludo sobre a mesa, o total da nossa compra ultrapassou os R$ 250 mil. Acho que isso cobre tudo, eu disse, tentando manter a voz casual. Podemos acertar a conta? Imediatamente, senhor, disse Clara, seu profissionalismo mal escondendo sua alegria. Ela acabara de fazer a venda do mês, talvez do ano. Enquanto ela preparava a papelada, inclinei-me para Otávio. Você está pronto? Ele ajeitou a gravata. Eu nasci pronto. Clara voltou com a máquina de cartão. Sempre que o senhor estiver pronto. Eu peguei minha carteira, a mesma carteira de couro gasta que estava no meu bolso no dia anterior, e tirei meu cartão American Express Centurion, o famoso cartão preto. Entreguei a ela.
Seus olhos se arregalaram por um instante quando ela viu o cartão, mas ela manteve a compostura. No momento em que ela estava prestes a inserir o cartão, Otávio se levantou. Com licença, senhorita Clara, disse ele com sua voz de autoridade bancária. Permita-me. Ele tirou um cartão de visita do bolso e o entregou a ela. Sou Otávio Batista, gerente de Private Banking do Sr. André. Para uma transação deste valor, prefiro autorizá-la pessoalmente por telefone para garantir que não haja absolutamente nenhum problema ou atraso para meu cliente. O queixo de Clara caiu. Ela olhou do cartão de visita para Otávio, depois para mim, e a compreensão finalmente a atingiu. Eu não era apenas um cliente casual. Eu era um cliente muito, muito sério. Enquanto Otávio fazia a ligação, garantindo que sua voz fosse alta o suficiente para ser ouvida por qualquer pessoa que passasse pela área privada, eu me levantei e caminhei casualmente em direção à entrada da loja. Meu alvo estava exatamente onde eu esperava. Isabela. Ela estava de pé perto de sua própria vitrine, fingindo estar ocupada, mas seus olhos estavam fixos em nossa direção, seu corpo rígido de curiosidade. Otávio desligou o telefone. Tudo certo, André. Aprovado. Voltei para a área de estar. Maravilhoso. Clara, seu serviço foi absolutamente excepcional. Muito obrigado. O prazer foi todo meu, Sr. André, disse ela, enquanto colocava as caixas de veludo em sacolas de presente elegantes. Sabe, eu disse em voz alta, toda essa emoção me deu sede. Otávio, que tal um café para comemorar? Há um bom café bem ali, eu disse, apontando para o café com mesas ao ar livre, perfeitamente posicionado entre a Eclat de Joias e a Maison Lafayette. Excelente ideia, disse Otávio. Clara, você se importaria de trazer as sacolas para a nossa mesa no café quando estiverem prontas? Perguntei. Eu gostaria de admirá-las um pouco mais. Será uma honra, senhor. Saímos da Eclat Joias e escolhemos a mesa mais visível do café, a que oferecia uma visão panorâmica e desobstruída da entrada da Maison Lafayette. Isabela ainda estava lá, observando, seu rosto uma máscara de confusão e suspeita. Pedimos nossos cafés. Alguns minutos depois, Clara emergiu da Eclat, carregando 4 sacolas de grife. Ela caminhou até nossa mesa com a graça de uma diplomata. Aqui estão suas compras, Sr. André, disse ela, colocando-as cuidadosamente sobre a mesa. Obrigado, Clara, eu disse, garantindo que minha voz se projetasse. Eu realmente não poderia estar mais feliz com a experiência. Você fez um trabalho fantástico. Uma comissão muito bem merecida, devo dizer. Nesse momento, eu olhei diretamente para Isabela. Nossos olhos se encontraram. Eu vi o momento exato em que a realidade a atingiu. Seu sorriso de escárnio vacilou. Seus olhos se arregalaram, movendo-se das 4 sacolas de luxo sobre a minha mesa para o terno caro de Otávio, para o meu rosto. A cor sumiu de suas bochechas. A compreensão se abateu sobre ela como uma tonelada de tijolos. Ela não apenas viu as sacolas, ela viu o homem que havia dispensado, o homem de chinelos, sendo tratado como um rei, finalizando uma compra que ela nem sequer se dignou a iniciar. Vi seu peito subir e descer rapidamente. Vi-a dar um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Sua boca se abriu e fechou sem que nenhum som saísse. Naquele momento, seu gerente saiu da loja e disse algo ríspido para ela. O rosto dela se contraiu em uma máscara de puro pânico e miséria. Ela sabia. Ela sabia exatamente o que tinha perdido. A venda. A comissão de dezenas de milhares de reais. E, o mais importante, a lição de que o valor de um homem não pode ser medido por seus sapatos. Tomei um gole do meu café. Nunca um expresso teve um sabor tão doce e satisfatório. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre respeito. Era sobre a promessa que fiz à minha esposa há 25 anos. E era sobre garantir que Isabela, e todos como ela, pensassem 2 vezes antes de julgar um livro pela capa. Ou, neste caso, um cliente pelos chinelos. A imagem do rosto de Isabela, pálido de choque e arrependimento, ficou gravada em minha mente enquanto Otávio e eu terminávamos nosso café. Não havia um sentimento de alegria maligna como eu poderia esperar, mas sim uma calma profunda e uma sensação de equilíbrio restaurado. A balança da justiça, que havia sido tão rudemente desequilibrada por seu preconceito, havia sido firmemente corrigida.
Acho que a mensagem foi recebida, disse Otávio com um leve sorriso, enquanto observava Isabela ser repreendida por seu gerente dentro da loja. Às vezes, as lições mais importantes são as mais caras, respondi pegando as sacolas. Obrigado por sua ajuda hoje, meu amigo. Você desempenhou seu papel com perfeição. Foi um prazer, André. Um verdadeiro prazer. Agora, se me dá licença, tenho um banco para administrar. Ele apertou minha mão com firmeza e se foi, deixando-me com meus troféus de batalha. Dirigi para casa com uma sensação de leveza que não sentia desde que entrei naquela loja no dia anterior. O peso da humilhação havia sido levantado, substituído pela satisfação de uma retribuição bem executada. Não se tratava de humilhá-la publicamente, mas de iluminar sua ignorância com a luz fria e dura da consequência. Naquela noite, preparei o jantar favorito de Sofia, risoto de camarão. Coloquei a mesa na nossa varanda, com velas e uma garrafa do nosso vinho favorito, o mesmo que bebíamos para comemorar os pequenos sucessos nos primeiros dias. Quando ela chegou do trabalho, seus olhos se iluminaram. O que é tudo isso, meu amor? Nosso aniversário é só amanhã. Eu não podia esperar, eu disse, puxando a cadeira para ela. Após o jantar, peguei as caixas de veludo. Entreguei a primeira a ela. Feliz aniversário de 25 anos, Sofia. Suas mãos tremeram enquanto ela abria a caixa. Quando viu o relógio, seus olhos se encheram de lágrimas. Era um choro silencioso, um choro de pura alegria e nostalgia. Ela olhou do relógio para mim, a pergunta em seus olhos. A promessa, André. Você se lembrou. Eu nunca esqueci, eu disse suavemente. Ela me deixou colocar o relógio em seu pulso. Encaixou-se perfeitamente. É mais lindo do que eu jamais imaginei. Ela sussurrou. Espere, eu disse. Tem mais. Entreguei a ela as outras caixas. O colar, os brincos. A cada peça, sua alegria se aprofundava. Quando todas as joias estavam sobre a mesa, brilhando à luz das velas, ela me olhou, radiante. Isso é demais, André. Como? E então, eu contei a ela. Contei toda a história. A loja, a vendedora Isabela, a dispensa humilhante, a raiva, o plano, a ligação para Otávio, a encenação na Ecla Joias. Enquanto eu falava, a expressão dela mudava de alegria para choque, depois para uma fúria protetora em meu nome, e finalmente para um orgulho profundo e radiante. Aquela mulher. Como ela ousou tratar você assim? Ela disse, sua voz baixa e furiosa. Não importa mais, eu disse. O que importa é isso. Apontei para as joias, para nós. O que importa é que a jornada que começamos há 25 anos nos trouxe até aqui. Você fez a coisa certa, disse ela, pegando minha mão. Você não apenas comprou um presente, você defendeu nossa história. Você defendeu o homem que eu amo. Isso, ela disse, levantando o pulso para que o relógio brilhasse. Torna este presente 1 milhão de vezes mais valioso. Naquela noite, não me senti apenas um marido que havia comprado um belo presente. Senti-me um homem que havia recuperado uma parte de si mesmo. Por anos, eu havia tolerado os pequenos desprezos, os julgamentos silenciosos do mundo, convencido de que meu sucesso falava por si. Mas naquele fim de semana, aprendi que, às vezes, o sucesso precisa de uma voz. Às vezes, o respeito não é algo que se ganha passivamente. É algo que se exige ativamente. A história não terminou aí. Cerca de um mês depois, um amigo que trabalhava no mesmo shopping me contou que Isabela não estava mais na Maison Lafayette. Aparentemente, a perda de uma venda tão colossal, especialmente para a concorrente direta do outro lado do corredor, foi a gota d'água para a gerência. Eles não a demitiram, mas sua posição se tornou insustentável. Eu não senti alegria com a notícia, apenas uma resolução tranquila. Minha intenção nunca foi custar-lhe o emprego, mas sim ensiná-la uma lição. As consequências foram simplesmente o resultado natural de suas próprias ações. Desde aquele dia, algo em mim mudou. Continuo sendo o mesmo André que prefere conforto a estilo, substância a ostentação. Mas agora, ando um pouco mais ereto. Meus chinelos não parecem mais pedir desculpas quando entro em um lugar chique. Eles simplesmente declaram quem eu sou. Um homem que sabe seu valor, independentemente do que veste.
Um homem que aprendeu que a verdadeira classe não está na etiqueta de preço de suas roupas, mas na maneira como você trata os outros. E essa é uma lição que dinheiro nenhum pode comprar. Agora, eu quero saber de vocês. O que você teria feito no meu lugar? Você acha que a vingança foi apropriada ou exagerada? A vendedora Isabela mereceu o que aconteceu com ela? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que vocês pensam. Se você gostou desta história de superação e justiça poética, por favor, clique no botão curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Inscreva-se agora no nosso canal para não perder nenhuma história emocionante que postamos diariamente. Ah, e antes de ir, deixe uma classificação de 1 a 10 para esta história nos comentários. Isso me ajuda a entender o que vocês mais gostam e a trazer conteúdos cada vez melhores. Não se esqueça de conferir o outro vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve. M.